Fui cobrado nos comentários no meu vídeo analisando Reverie, então vamos responder geral e aprofundar em uns elementos extras. E vou provar pra vocês narrativamente que sim, o Shanks estava falando do Luffy. Um dos comentários que eu mais recebi foi que o Luffy não se tornou Imperador do Mar, mas sim que sua recompensa aumentou pra 1,5 bilhões. Pô, então eu li o mangá errado ou caí na fake news do Morgans. Porque tá escrito mais ou menos o seguinte no capítulo 903. O jornal, de acordo com fontes confiáveis, diz que Luffy tem 7 poderosas tripulações com ele, mais de 5.000 piratas, é irmão do importante revolucionário Sabo e irmão de Ace. Tem carisma e comanda os piratas da Fire Tank, Germa 66, e aqui de fato é meio que uma fake news porque tem só o Sanji, e os Piratas do Sol, e que conseguiu bater de frente com a Big Mom e vencer. Ok, um exagero de certa forma. E finaliza dizendo, é a chegada do 5º Imperador do Mar. Cair na fake news do Morgans? Seria isso uma crítica social foda do gênio Eiichiro Oda sobre como não devemos confiar na grande mídia? Só que falando sério agora, o que determina o Imperador do Mar? É um valor específico de recompensa? É uma conjuntura social? É a Marinha ou o governo mundial declararem assim? Essa última opção é complicada, porque seria uma glorificação dos inimigos, algo que seria um tiro no próprio pé da Marinha. Deve ser uma junção de tudo isso. Mas eu concordo com o Morgans. Pra mim o Luffy é um novatinho dos imperadores ali já, o mais fraco em geral no momento, sim, mais um deles. Se existe um critério mais sólido para determinar quem é o Imperador do Mar, é importante ver como o Morgan está meio que manipulando as coisas. Claro, esse é o trabalho do jornal, manipular, jamais informar. Só que ver onde as alianças dele estão é interessante. Seria ele mais um dos subordinados do governo mundial, ou alguém esperando o momento certo para poder ajudar na queda dos tiranos? Será que isso um dia será trabalhado em One Piece, ou eu que tô ficando doido nas teorias? Só o tempo dirá. Agora, vendo o react que o tradutor oficial de One Piece fez do meu vídeo, o Roberto Rodrigues, eu fiquei bem assustado enquanto o Oda de fato pode ser um maluco psicopata com a história que ele escreve. Olha, eu escrevo histórias, eu editoro editores, sou diretor de narrativa, eu pesquiso os esquemas dos mangakas e tenho contato com pessoas próximas deles. E é óbvio que mangakas se planejam. Só que existem outras variáveis nisso aí. Improviso, sugestão dos editores, sugestão dos assistentes, que também ocorre de vez em quando. Enfim, quanto maior o mangaka, maior suporte ele vai ter. Talvez até pessoas para ajudar ele a construir a história. Senão, não teria como fazer isso semanalmente. Que o Oda é um ponto fora da curva, acho que isso ninguém questiona. Mas eu tenho cuidado de humanizar ele, não tratar ele como Deus. Então muitas das teorias que eu vejo, eu consigo sentir que é a obra sendo viva, e fazendo essas conexões pelos temas e referências que o autor gosta. E não necessariamente pelo fato dele ter planejado tudo meticulosamente. Até porque a habilidade de improviso é uma das habilidades mais importantes de um mangaka. Eles não sabem se a história vai ser cancelada em 1 capítulo, 10 capítulos, 100 capítulos, 200 capítulos. Então você precisa saber administrar a história bem, independente do tamanho dela. Mas são tantas coincidências que você começa a se questionar algumas coisas. Então, quando o Roberto começou a apresentar as teorias sobre o Starry estar em Marijoa, ou Marigoy, sei lá como pronuncia, eu comecei a me questionar. E inicialmente eu tinha achado que ele só estava lá porque, bem, a família esses anos todos foi subindo na vida social de Goa, e eventualmente a morte do rei e do príncipe deram espaço para ele se casar com uma princesa. Mas o nome da mãe do Starry é Didit, sabe? Did it. Você fez isso. E ela sempre estava preocupada com a ascensão social. Afinal, o que ela fez? Será que foi ela que matou o rei e o príncipe de Goa? Só a princesa sobreviveu. Por quê? Pra casar com o filho da assassina, o Starry. E Starry, eu vi a galera falando assim, só que também vi escrito no inglês como Stelly. Só que durante esse react ele me apresentou como o nome dele é escrito. E os katakanas do nome dele são os mesmos de Mystery. Mystery, mistério. Mano, o que tá acontecendo? Topic é aquele meme, mãe, posso dormir com você? Estou com medo do Eiichiro Oda. A teoria continua sobre por que ele é o único a entrar na sala do trono vazio e que é importante ele tá lá e tal. Mas pra mim foi só pra fincar a espada e fazer o juramento. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque tem algo estranho aí, realmente. Ou só estamos ficando coletivamente doidos mesmo. Só que outra coisa que me deixou maluco foi pensar um pouco sobre a headline, que depois acabei tendo a dica de observe o posicionamento dos castelos de One Piece. Vários, se não todos os castelos pertencentes ao governo mundial, das famílias nobres que o compõem, ou que são castelos ancestrais, estão posicionados meio que em plataformas elevadas. Olha só as imagens. São meio que coisas não muito naturais, ou são até naturais, só que deslocadas do ambiente.
Claro que castelos idealmente ficam em locais mais altos para obter vantagem militar e estratégica. Só que e se tiver um motivo a mais? A headline é um paredão, mas sabe o que também é um paredão? A estrutura dos continentes, a zona bentônica. Cara, nós vimos a Aqua Laguna em Water 7, que também fica elevada de alguma forma. E se o nível da água em One Piece estiver baixo e vai subir? Eu sempre achei a headline estranha, mas agora tudo fez sentido. Meu Deus, isso tá saindo do controle. Inclusive eu postei isso no Twitter horas antes do vazamento do capítulo da semana, que aparentemente fala exatamente sobre isso. Pra quem fala que eu já li One Piece, agora vai ter que falar que eu leio o manuscrito do Oda antes de vazar na internet. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo comentando das conclusões e teorias que eu tive enquanto li One Piece. Seria um vídeo mais focado em world building, mas acho que ia ser bem legal. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui nos comentários, aproveita pra dar like no vídeo, porque eu tô hypado com One Piece e quero terminar isso o mais rápido possível, porque eu não aguento mais essas teorias. Mas os mistérios não param por aí. No capítulo 905, a Koala diz que o inimigo dos revolucionários não é o governo mundial, e sim os Tenryubitos. Isso é muito suspeito. O que ela quer dizer com isso? Que simplesmente vão tirar os Tenryubitos e se tornarem os novos governantes no lugar deles? Mas dessa vez vão ser os governantes bonzinhos? Quem garante que não foi a mesma coisa com os Tenryubitos originais? De boa intenção, o inferno tá cheio. Afinal, quando os Tenryubitos forem derrotados, teremos um vácuo enorme de poder. Quem que vai preencher isso aí? Porque se o sistema vai continuar e as cabeças vão sumir, o sistema vai pedir por novos comandantes. Se os revolucionários não lutam para mudar um sistema quebrado, isso pode significar algo ruim. Mas dando uma colher de chá, talvez ela quis dizer que na verdade eles querem manter a aliança do governo mundial com os outros nobres, deixar tudo do jeito que tá, cada país do seu jeitinho, mas dessa vez realmente sem ninguém sentando num trono acima deles. Enfim, eu estou com o pé atrás dos revolucionários, e você? Agora, falando sobre o Shanks, olha, enquanto eu lia, eu juro pra vocês que achei que ele foi falar do Luffy. Só que de fato não é isso que ele disse, me emocionei e foi mal. Então eu vou te provar, ou pelo menos tentar te provar, que de fato o Shanks foi falar sobre o Luffy. E eu vou usar minhas habilidades narrativas pra te mostrar como a estrutura da história apontava pra isso. O Oda adora fazer algo que eu vou chamar de projeção narrativa. Esse não é o nome oficial, inventei aqui agora pra facilitar pra vocês. Que é basicamente o seguinte, pegar um tema ou elemento de uma cena e projetar em outra cena, mesmo que elas não tenham conexão em si. A conexão acaba sendo a intenção do autor de conectar essas duas coisas. É aquilo que a gente pensa numa obra. Afinal, por que uma coisa vem depois da outra? Por que algo existe? Por que algo foi desenhado? Tudo, idealmente, tem um motivo. E podem ser, na verdade, vários motivos. Um deles pode ser essa projeção. Às vezes pode ser feita de forma mais óbvia, como um personagem falar de alguém e a cena ir pra ele. Mas outras vezes é mais sutil. Por exemplo, no capítulo 928, vemos a Komurasaki se mostrando, pelo menos até aquele momento, como uma pessoa terrível que faliu vários homens com promessas e um amor falso. Ela é apresentada aqui como uma FDP de certa forma, mas na página seguinte o capítulo fecha, com a Tama falando, então você, Momosuke, tinha uma irmã, e ele dizendo que ela já seria uma adulta agora, e que ele não pode encontrar com ela, pois sua identidade seria revelada. Acho que fica óbvio pra todo mundo, mas narrativamente é gritante que a Komurasaki é a Hiyori. O Oda apresenta a personagem como uma pessoa ruim teoricamente, e logo então corta pra personagens falando sobre a irmã, a idade, identidade secreta, ou seja, que ela sobreviveu esse tempo todo a essa sociedade terrível. O Oda até tenta esconder com alguma contradição ou um drama, tipo, não pode ser a Komurasaki porque ela é do mal. Ou, vixe, a Komurasaki teria se corrompido, então é melhor que não seja ela. De qualquer forma, é uma projeção narrativa clara, mesmo que não tenhamos palavras diretas pra isso. E se eu te falar que o Oda usou a mesma técnica aqui? O arco abre no capítulo 903, com Luffy tendo um destaque enorme. E quem é a última figura a reagir à notícia do Luffy? Shanks, que diz que eles vão se reencontrar em breve, e rola um close bem tenso no rosto dele. No capítulo 906, vemos Imu segurando o cartaz de procurado do Luffy, ao mesmo tempo que vemos o chapéu de palha gigante. Mais destaque que isso, só dois disso, né? E todo o capítulo 907 tem uma conexão com o Luffy, principalmente das pessoas presentes. Carlos, Shirahoshi, Vivi, Lucci... No início, a Big Mom e o Kaido também estão falando dele, até o Garp. Isso não significa que é uma mensagem subliminar, mas sim é o impacto que o Luffy causou no mundo, até em Marijoa. É um lembrete inconsciente da importância desse personagem, e o quanto ele tá mexendo com o governo mundial. E no fim, Shanks misteriosamente aparece para falar com os Gorosei sobre um certo pirata. Pra mim, a maior chance é realmente ele ter falado do Luffy.
O Oda usa essa projeção narrativa várias vezes durante a história. Quando eu li, instintivamente achei que era o Luffy, mas ao fazer essa análise eu tenho mais certeza ainda. Depois também vemos que a Imu rasgou o cartaz do Luffy e também do Barba Negra. Então eu até entendo que as pessoas podem achar que estão falando dele. Não só por isso, mas por vários outros motivos também. Percebem como o assunto por debaixo dos panos é o Luffy e as consequências das ações dele? O arco literalmente começa assim. Narrativamente, tudo leva a crer que sim, ele é o assunto do Shanks. Posso estar errado, o Oda pode decidir sacanear e quebrar o padrão, mas eu vou seguir os meus instintos. E não vou nem comentar sobre a treta da Nika e dos Gorosei, que peguei spoiler lá no episódio do Gear 5. Pra mim, isso só reforça mais que ele quer falar do Luffy sim. Mas isso aí já sai do escopo do que a gente tá falando, que é de narrativa dos capítulos. Agora, se vocês quiserem realmente entrar na loucura comigo, alguém percebeu essas janelas do Gorosei? Esse símbolo é um octograma, no caso 2 quadrados sobrepostos, e possui um círculo dentro e outro fora. Isso é um círculo mágico ocultista todinho, mas também não parece o Sol? Fora que temos 3 protuberâncias que parecem um pouco a pata dos dragões, mas tá faltando uma garra. Esse símbolo é repetido na sala toda, eu pessoalmente acho que é o Sol, mas tem mais coisas que podemos teorizar. O octograma é um símbolo cheio de significados ocultistas, ainda mais colocando junto de outros círculos, e já apareceu em One Piece antes. Enquanto eu surtava reanalisando o Reverie pra fazer esse vídeo aqui, mostrei essa janela pro Rodrigo, o tradutor de One Piece, e ele me mandou essa imagem aqui. Quando o Kuma usa o poder dele no Brook, ele cai em um círculo de magia que usam pra tentar chamar um demônio. E ele é composto por um octograma de 2 quadrados com um círculo interior. Não vou entrar em significado ocultista aqui, pra não estender o vídeo, mas será que os Gorosei e os Tenryubitos têm algo a ver com magia e ocultismo? Aparentemente isso foi assunto de algum capítulo mais recente, e o Rodrigo me falou pra eu correr com One Piece logo. Tô tentando, galera, tô tentando, calma lá. Mas e aí, consegui te convencer que o Shanks realmente estava falando sobre Luffy? Me diz a sua opinião, dá like no vídeo, se inscreve e falou! E esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal: Adriel Cavalcante, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Rafael, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!